revisão, né? Você fala que não tem revisão, a revisão. Então, escrever a arquitetura do Oracle Database, né? Revisão aqui da arquitetura, em relação também a backup e recuperação, a gente vai trabalhar os conceitos. Escrever o banco ORCL, né, que ele está em módulo Archive Log, então a gente vai trabalhar também para colocar esse banco em Archive Log. Fazer diferença entre as ferramentas de backup e recuperação da Oracle, que a gente vai trabalhar com as ferramentas, e os conceitos básicos de backup e recuperação. Tudo isso a gente vai trabalhar nesse capítulo. Para começar nossa conversa toda, a gente vai precisar retomar aqui essas estruturas, a arquitetura do Oracle Database. Então, todo esse conhecimento a gente adquiriu no curso passado. Depois das férias que vocês tiveram, né, vamos relembrar aqui, né? Então, atrás desse computador de última geração aqui, nós temos o quê? Aqui, processo de usuário, né? Processo do usuário, que está tentando fazer aqui o que com essa caixa amarela? Bom, o que é essa caixa amarela? É um processo que fica aqui dentro do servidor. É um processo. Processo. É PGA, né? Processo servidor. O processo fica dentro do servidor. Eu estou dando um PGA. Processo servidor. Ó, processo servidor. Esse processo servidor aí sim, tem o que aqui? Uma? PGA. PGA que vem a ser o quê? Program Global Area. Legal. Então, esse usuário aqui, ele vai fazer o que com esse cara aqui? Vai estabelecer o que aqui? Uma conexão, né? Para ele estabelecer a conexão aqui, ele vai passar por quem? Quando o usuário aqui, ele abre uma ferramenta que ele tenta chegar no banco, ele vai passar por quem? Quem que fica aqui no servidor que fica ouvindo as conexões? Listener, né? Então, a vez que o listener, então, recebe essa solicitação, ele vai resolver. Uma vez resolvido, ele vai estabelecer um quê? Uma conexão, né, com o processo servidor. O processo servidor vai fazer a autenticação do usuário, perguntar quem és tu, ele vai falar o nome e a senha e vai autenticar no banco. Chegando aqui no banco, nós temos duas grandes estruturas aqui. Essa azul é o quê? A instância. Vocês estão lembrando? É a instância. E essa amarela é o quê? É o database mesmo, né? São os arquivos físicos. A junção da instância com o banco de dados, aqui nós temos o RDBMS Oracle, né? Ou seja, os datafiles, os arquivos do banco, tá vendo aqui, ó? Isso aqui são as estruturas de dados, são os arquivos do banco. Esses arquivos com a instância azul, nós temos o RDBMS Oracle, né? Aqui dentro dessa estrutura azul, né, que é a instância, como vocês falaram, duas grandes áreas. Essa primeira é o quê? SGA. A SGA. Isso. E aqui embaixo, esses amarelinhos que são os processos background, os processos que vão trabalhar para manter a instância ativa. E esse aqui? O que é esse aqui? É o? Redu ou Andu? Andu. Isso aí. Ele quis enfatizar, porque tá com cara de circular, né? Será que é Redu? Não, essa Redu? Bom, o Redu vai estar aqui de fato. O Andu não fica. O Andu vai estar aqui embaixo. E esse quadriculado aqui? Buffer cache. Isso aqui? Buffer cache. É o database Buffer Cache.
Database Buffet. E agora esses 3 pontinhos aqui, não sei o que é. Fixo. Tá faltando cor aí, pô. Fixo. 3 pontinhos, tem mais coisa aí, né? Fixo e perdido. Então, pronto. Aí, gente, né? Então, aqui não é o listener, mas o listener faz isso, tá? A gente começou aqui, a Júlia tá dúvidas nesse processo, tudo nessas estruturas. Não, né? Vamos lá. Agora não. Agora não. Então, aqui, ó, você já sabe, né, sobre essa estrutura. Você já sabe sobre a estrutura de armazenamento. O banco tem control files. Qual a função dos control files? Serve para quê? Control files. Que controle? Tem os endereços, né, dos data files, dos redos. Tem a quantidade máxima de data files que pode ter no banco. Tem informações de backup, também no caso do RMAN, né, utilizado pelo RMAN. Arquivos de controle que traz também o SCN, o último SCN, as configurações necessárias para fazer o restore. Você vai falar, vou recuperar o banco até um determinado SCN, ou até uma hora específica. Quem vai controlar isso aí vai ser o control file, né? Vai determinar o momento do control file. Os data files, os arquivos do banco, né? Os redo-log files aqui online, gravam aqui as alterações que são feitas no banco. Essas alterações são só as comitadas ou as não comitadas também vão aí? Ele separa o que é comitado, o que não é comitado. Não, né? Ele grava todas as alterações que aconteceram. Né? Então, o arquivo de parâmetros, ou SPFile ou parameter file, são os arquivos que trazem as informações dos parâmetros de inicialização. Então, aqui é importante saber como que a instância vai subir e a manutenção, né? Uma vez no ar, se você mudar um parâmetro ou outro, ele vai alterar no arquivo de parâmetro. Os arquivos de backup vão ser a cópia dos data files, ou backup dos data files, backup dos control files, backup do arquivo de parâmetros, backup dos arquivos. O que são os arquivos? Cópia do quê? Do redo-log file. Né? Esse online redo-log file, a palavra online é porque eles estão sendo escritos agora. Os archive de redo-log files são os redos que já foram escritos e foram arquivados para garantir o histórico das modificações que ocorreram no banco. O objetivo do redo é a recuperação, é refazer. Como a palavra diz. O arquivo de senhas, qual a função do arquivo de senhas? Password file. Serve para quê? Legal. Vai autenticar. Tanto princípio, né? Ele vai autenticar os superusuários. Os usuários que vão exercer os privilégios como SysDBA, SysOpera, SysASM, SysDG, SysKM, SysBackup, que a gente vai usar também. Então, os usuários que têm esses privilégios, para que eles possam logar no banco com esses privilégios, eles precisam do arquivo de senha. Eu perdi o arquivo de senhas. Os usuários que estão fora não conseguem conectar? Não, os usuários comuns do banco conectam normalmente. Se você for logar para o seu usuário com SysDBA, se você tiver esse privilégio, precisa do arquivo de senhas. Como é que você perde esse arquivo de senha? Como é que você perde isso aí? RF, arquivo de senhas. Tá? É possível que o cara vai apagar logo esse arquivo, vai achar o arquivo para apagar. Semana passada, a gente tinha apagado. Mas aí ele perdeu tudo, né? Mas ele perdeu tudo, né?
arquivo de senhas. Não foi só o arquivo de senha, perdeu Cara, toda a foi parte só o arquivo de senha, Sério? cara. Puta que pariu, como é que esse animal Ele dá espaço no servidor para acontecer. E eu tô com outro caso. E eu tô com outro caso que é para desocupar esse problema. Tá? Tem a opção de compressão no banco, né? Aí a pessoa, a DBA lá, foi fazer a compressão do banco, ele comprimiu todo o banco. Ele comprimiu até a System, né? Comprimiu a System, todos os objetos do dicionário de dados. Aí agora a gente tem que fazer a atualização do banco. Tem que ir da 11.204 para 12.2. Só que, cara, não tem como. Sem dar muito amarretado. Tem que dar muito amarretado. Porque assim, ele ao rodar o script de atualização, ele vai acessar as tabelas do SIS e vai fazer um monte de atualização lá. E aí não tem espaço. Tal. Não tem operações que não são permitidas em tabelas com compressão. Aí ele comprimiu índices, tabelas particionadas. Não foram as views do dicionário de dados, foram as tabelas básicas, todas as tabelas básicas. Não economizou nada de espaço, né? Comprimiu o dicionário de dados, mas está lá o problema para resolver. Aí você começa a rodar o DBUA, aí ele vai tentando fazer a atualização, aí ele chega e vai dando erro, porque ele não consegue adicionar coluna, não consegue fazer criação de índice, aí tu tem que dar para esparretar. É uma estrutura e migrar na mão. Não tem como descompactar. Assim, quando você coloca um compress no objeto, o objeto ele não é comprimido por padrão. Então assim, se você dá um alter table, o nome dela compress, significa que os próximos registros que entrarem na tabela vão ser comprimidos. O que está lá está sem compressão. Só que aí, o que ele fez? Ele habilitou a compressão e aí, na sequência, ele fez um move da tabela. Então, ele moveu a tabela para dentro do mesmo tablespace. Ele deu um move psicológico, né? Para provocar essa compressão. Só que ao desfazer a operação, agora, você tem um cascateamento. Então, tem os índices que foram comprimidos e tem índices que são de PKs. Então, eu tenho isso a nível de dicionário de dados. Eu tenho que, dicionário de dados, em algumas tabelas lá, sair desabilitando PK, vou lá, dou um rebuild no índice, habilita PK. Esparretada bem, tá? Faz sentido. Eu acho que eu vou conseguir sair do outro lado. E aí nós temos aqui os arquivos de log e os arquivos de trace. Tá? Os arquivos de log, o alert log, os arquivos de trace, os arquivos de informação de trace de processos, né? Então, tudo isso aqui são os seus arquivos do banco. Bom, aí esse outro slide também é importante para a gente revisar e lembrar, né? No database tem um ou mais do que nós temos a estrutura lógica e a estrutura física. Lógica é o que existe dentro do banco. Logicamente, nós temos um database que é composto de um ou mais tablespaces. Tá? Um tablespace pode ter, ou vai ter um data file. Não tem um tablespace sem data file. Vai ter um ou mais data files. Um tablespace tem um ou mais o quê? Nos segmentos, né? Segmento você pode associar a um objeto. Então, uma tabela é um segmento. Um segmento tem um ou mais o quê? Extends são grandes quantidades de blocos de dados Oracle. Né? Esse bloco não é o bloco do sistema operacional, é um bloco lógico. Ele é composto de uma coleção de blocos do SO ou do seu sistema de armazenamento, que pode ser um file system,
local, né, ou de um storage que foi montado lá por meio de uma Logical Unit, né, ou o NFS, que é o Network File System, então um file system montado na rede, que é acessível via rede, né, ou lá no ASM, né, você pode ter, usando o ASM, uma partição local, um aluno, que é o que a gente usa bastante, ou no caso do Exadata você vai ter os grid disks do Exadata, ou, né, também o NFS, né, usando o ASM. Pessoal, ele pode descer para os blocos do SO, né? Aí aqui, ó, os data files, eles vão estar mapeados nos blocos do SO. Na verdade, você vai ter uma correspondência do bloco Oracle com o bloco do SO, ou o bloco da unidade de armazenamento. Então, por exemplo, o ASM, a unidade de armazenamento, pode, por padrão, é 1 mega. Você pode ter 2 mega, 4, né? O tamanho ótimo do Exadata é 4 mega. Então, ele vai mapear essa unidade lógica para o bloco de dados do Oracle. O que você já sabe sobre os processos, revisão também. Nós temos processo do usuário, que ele vai executar a aplicação lá e vai conectar no banco. Processo do database, lá nós temos processo servidor, que atende o usuário. Então, esse processo servidor, ele é startado no sistema operacional quando o usuário conecta, e precisa de um processo, ou você já tem lá uma configuração de X processos já startado por padrão. Então, você sobe a instância. Já no processo background, nós temos os processos, cada um com uma atividade bem específica para manter a instância ativa. Então, um processo como o SMON, que vai coordenar a instância e fazer a recuperação do banco. Aliás, a recuperação da instância. Você tem um processo como o PMON, que é monitor de processos de usuário. Ou processo como o LogWriter, que vai escrever para os arquivos RedoLog Files. E assim vai, PDWriter. Estão lembrando? E outros tipos a nível de sistema operacional, processos que rodam no SO, né, para manter serviços de comunicação, como por exemplo os da infraestrutura do grid, os listeners ou os processos do grid, comunicação a nível de cluster de uma instância para outra, de processos de um lado para o outro. Tá? Então, as estruturas de processo, nós temos aqui a comunicação do processo de usuário com o processo servidor, é feito primeiramente usando o listener, que resolve para cá. Uma vez resolvida essa conexão, o usuário faz a autenticação, o processo servidor, neste caso, vai atender de forma exclusiva o processo de usuário. A PGA do processo servidor vai armazenar as informações da instância, da sessão do usuário. Tá? Então, o atendimento é exclusivo. Lá dentro da instância, vários processos background. Aqui tem só alguns, são muito mais do que esses aqui. Então, os principais, os obrigatórios, são esses que estão aqui em cima. Os opcionais, aqui embaixo. Tá? Então, a gente vai lembrando aqui, ó, os principais, ó, esses processos. Vamos falar desses 7 aqui, né? 8. Vamos lá, vou deixar esse aqui de fora. DBWriter serve para quê? Escrever no disco. E quem lê no disco? É ele? Não, DB, vai. Não, quem lê, processo servidor. Ou os processos servidores. CKPT, checkpoint, faz o quê? Checkpoint que é o quê? Um sincronismo do mapa. Sincronização do mapa. LGWR é do log driver. Ele faz o quê? Escreve o conteúdo do RedoLog Buffer nos arquivos de RedoLog File. SMON, System Monitor, ele faz a monitoração da instância e tem uma atividade importante que é no startup fazer a recuperação da instância se precisar.
Tá? Então, é ele que verifica o SCN, que precisa ir, todos os SCNs dos data files, ver quais são os arquivos que precisam ser utilizados, se precisa, redo necessário para levar todo mundo no mesmo SCN. Então, ele é fundamental no processo. PMON, Process Monitor, monitor de processo. Esse record, ele serve para transações distribuídas. Então, se você usa transações distribuídas, esse cara aqui é o processo que vai trabalhar nela. Esse LREG, que é o Listening Registration, né? Esse cara aqui vai fazer o registro da instância, uma vez que ela sobe, ela está no ar, vai registrar esse banco no listener. O registro é automático. Chutou a instância, ele sai do listener. O listener não retorna mais para aquela instância, para aquele banco. Se subir o banco, ele vai resolver, vai registrar no listener. MMON é o Memory Monitor, monitor de memória. Então lembra lá no gerenciamento automático de memória, ele fica monitorando as solicitações, né? E aí ele vai aumentar e diminuir. Na verdade, quem vai aumentar e diminuir as estruturas de memória é o MMON, Memory Manager. Esse MMON monitora o manager, faz os ajustes de memória. Tá? Aqui embaixo, os processos opcionais, só esse aqui que a gente vai precisar, processo ARC, processo de arquivamento, de archive. Então, se o banco está em modo de archive log, né, está arquivando os logs, esse processo então vai ser startado. Está vendo que tem um N, que pode ter mais de um, e vai fazer o arquivamento dos conteúdos dos redos, para garantir aqui a persistência, né, o laço das operações. Interessante esse slide, porque ele não só mostra os processos, mas ele mostra aqui os que meio que tem a ver uns com os outros, né? Então, aqui numa operação de checkpoint, né, nós temos aqui um processo de writer aqui, que está escrevendo os blocos que estão sujos, né? Então, escrevendo esses blocos nos discos, os data files, então, baixando os blocos sujos. Né? O PMON, ele faz também aqui o trabalho de alocação, né, de espaço, de estruturas dentro do database buffer cache, para monitorar os processos do database buffer cache. O SMON está monitorando o sistema. Aqui nós temos o LGWR, que vai descarregando todo o conteúdo do redo para os files. E o processo arquivo, se o banco estiver em modo de arquivamento, vai arquivar esses caras para disco. Tá? Então, a estrutura toda funcionava. Aí, como a gente já fez uma revisão, processo DBWriter, detalhe aqui que vai escrever para disco apenas os blocos sujos. Sujo significa o quê? Que houve uma alteração em memória e essa alteração tem que ser persistida no disco. Lembrando que é mais fácil persistir a alteração do que o dado alterado. E a prioridade é persistir a alteração. Se eu tenho o dado anterior e a alteração, eu chego no dado alterado. Né? Então, como a leitura é assíncrona, tá, e esse buffer é muito extenso, ele vai ler somente os blocos que foram alterados e gravar os data files. Então isso tem um custo, vai ser feito aqui nas operações de checkpoint. Já o LGWR vai baixar todo o conteúdo do redo. Então esse redo é pequeno em comparação ao database buffer cache. Esse cara aqui você vai ter na casa de 50 MB, né, esse tamanho desse redo. E aí o conteúdo, uma vez que ele vai enchendo, o processo LGWR vai disparar e vai gravar esse cara para disco. Então, esses aqui são alguns eventos que caem em prova.
cai em prova, quando passar ele vai esquecer, né? Que uma vez que um desses eventos aconteça, né, o processo logwriter vai gravar para isso. Então, um texto cheio a cada commit de qualquer usuário que completou a transação, quando tiver um texto cheio antes do DBWriter escrever, né? Então, nesses eventos aqui, o LGWR vai gravar todo o conteúdo. Não é assim, é todo o conteúdo para isso. Tá? Processo checkpoint, CKPT, ele vai fazer, então, estabelecer um momento de sincronismo. O número de sincronismo é gravado no control file e também no cabeçalho de todos os data files. Sendo assim, o banco, naquele momento, houve uma sincronização de todos os data files e foi gerado um número que fica no control file. Tá? O SMOL, ele vai, aqui, no momento do startup, se precisar executar a recuperação da instância, vai fazer. Essa recuperação do DBA não faz nada, só assiste e torce muito para acontecer, né? O banco subiu, beleza? E também ele tem aqui a tarefa de fazer a limpeza dos segmentos temporários não utilizados. Então, esse também é um momento que, se você tiver um temp file, perdeu um temp file que é um data file do teu space temp. Se você tiver perdido o temp file, ele vai no startup do banco recriar esse temp file. Tá? Então, o que nós temos no table space temporário? Para que serve o table space temporário? Qual é a função dele? Ele grava o que lá dentro? Por exemplo. É uma área auxiliar, né, que é usada para cálculos, para um order by, look by. Então, o segmento temporário significa que ele não precisa ser persistido. Se você perder o temp file, então uma das formas de recuperar o temp file, não é recomendada, é você chutar o banco e startar novamente, que ele recria. Né? Você pode simplesmente, por comando, fazer isso mais fácil, mas é um dos momentos que ele cria o temp file. VMON, Process Monitor, ele vai executar aqui uma recuperação do processo quando o processo falhe. Então, ele vai limpar o database Buffer Cache, faz a limpeza lá do database Buffer Cache e libera recurso dos processos. Então, quando o seu processo de usuário fez uma conexão no banco, tem um processo servidor atendendo, se você fechou a sessão, matou a sessão, aquele processo servidor vai ficar sem função. Então o PMON vai lá e derruba aquele processo. Quando há uma nova conexão no banco, ele starta outro processo para atender. Tá? Então o PMON faz um monitoramento dos processos e também ele vai fazer a limpeza do database do Buffer Cache. Processo ARC, opcional. Se o banco tiver em modo archive log, ele vai persistir o conteúdo que está no centro log files para o destino de arquivamento. E aqui é importante que esse arquivamento pode ser local, pode ser remoto. Então, lembra na estrutura do DataGuard que eu desenhei? Você pode ter um arquivamento local ou ter um arquivamento que é um envio de redo de um lado para o outro, de forma remota. Tá? E aí ele vai persistir a informação do outro lado, do site backup. Bom, então, dito isso, vamos à revisão, né? Olha lá, qual é o processo que escreve os blocos sujos e os datafiles? Qual deles? O DBWriter, né? Então, DBWriter. O processo que escreve as entradas de redo nos redolog files. É o? Writer, beleza? O processo que escreve a informação de checkpoint nos control files em cada cabeçalho dos data files. Quem é? Checkpoint. Checkpoint é CKPT. O processo que executa a recuperação de processos ou no startup da instância. Eu disse certo? Processo que executa a recuperação, né? Correto. Processo que é a recuperação da instância no startup. Não é o SMON? É o SMON.
O processo que faz a cópia ou copia os redo log files para outro storage, outro ponto. É um processo de archive. Aí sim, agora sim. O processo aqui vai recuperar processos quando um processo de usuário falha. É o daemon. Pronto, sabendo tudo, né? Professor, uma dúvida. O checkpoint, o sincronismo é algo que já foi comitado. Checkpoint, ele sincronizar o... Ele está sincronizando o data file, o control file. Ele vai fazendo tudo ali, independente de eu ter comitado ou não, ele está gravando. O checkpoint em si ele não vai gravar. Quem grava é o log writer. O log writer está baixando todo o conteúdo do redo log buffer para disco. Só que ele está baixando todo o conteúdo que foi comitado ou não. A alteração foi feita, se ela foi persistida, comitada ou não persistida, rollback, está lá dentro do redo. Então, no momento do sincronismo, ele vai pegar um ponto em que todos eles estejam alinhados. Então, ele vai estabelecer o checkpoint e ele vai falar, ó, no momento, às 10 horas, 00 minutos e tantos segundos, microsegundos, aquele banco, a situação é essa. Aí ele vai estabelecer uma numeração para todo mundo. Né? Aí ele gravou aquela numeração no control file. Daqui a, sei lá, 3 minutos ele vai estabelecer de novo. Então, a partir dessas numerações que vão acontecendo, você consegue recuperar o banco dentro desses SCNs. A parte de log também aqui de undo e de redo. Né? Então o usuário vai fazer um update, vai fazer uma operação de update, o dado antigo ele vai para dentro do segmento de undo. O segmento de undo, no tablespace de undo, é um tablespace especial. Ele vai armazenar, então, o dado anterior, a imagem anterior da alteração. Já o redo, ele traz aqui a alteração em si, ou a imagem do bloco alterado na memória. Vai gravar esse cara dentro do redo log file. E, posteriormente, se o banco estiver em modo de arquivamento, essa informação é arquivada para outro destino. Né? Então, se o banco está em modo no archive log, e você precisa fazer backup do banco, por exemplo, você vai ter que chutar o banco, startar o banco mount e fazer o backup dele. Se o banco está em modo archive log, então aí você pode fazer o backup com o banco aberto, que é um backup inconsistente, um backup quente, né? Porque hoje em dia, todo mundo só faz isso. Ninguém vai, peraí, deixa eu baixar o banco para fazer o backup, né? Ele faz mais isso. Bom, se eu precisar recuperar o banco, se eu tiver no modo no archive log, eu não consigo recuperar até a última transação comitada. Eu vou recuperar até o último backup. Se eu não tenho o arquivamento das alterações, eu perdi o lastro delas, o sequenciamento das alterações. Então, no caso de recuperação, eu vou voltar ao backup e abrir o banco naquele momento. Pronto. Agora, se o banco está em modo de arquivamento, eu vou abrir o banco, na verdade, vou voltar ao backup e vou aplicar todas as alterações até a última transação comitada. Então, você não vai ter perda de transações. As transações que foram comitadas foram garantidas. Aquelas que estavam pela metade, elas não foram realizadas. Tá? Então, o modo archive log, ele é um modo você vai encontrar em 99% dos bancos de produção. Existem algumas exceções, são poucas, mas existem. Agora, o normal é você ter um banco de produção em archive log. Já desenvolvimento, teste, né, muitas vezes até o próprio DW
você pode ter ele no arquivo log. Você vai depender de um lugar para outro. Bom, O que o senhor fez lá na polícia lá foi nesse modo. estava em arquive log. Só que aí a gente teve, mas aí lá por questão de houve uma corrupção no banco e não foi possível voltar até a última transação. Então a gente teve que voltar antes da corrupção que aconteceu. Se fosse um datafile só, ou alguns datafiles, a gente tenta até conseguir dar um jeito. Entendeu? Mas foi geral, né? Quando faz o negócio, faz bem feito. Né? Nem que seja na merda. Faz bem feito, mano. Estraga certo. Estraga de verdade, estraga pra valer. Bom, uma vez que você está usando o banco de dados, aqui no caso ele está falando do banco ORCL, que é o banco que a gente tem, a nomenclatura do banco, né, que a gente vai usar. Está usando o ASM, que é o Automatic Storage Management, o ASM. Né? Para a gente usar o ASM, nós vamos instalar um software chamado de infraestrutura do grid. Essa infraestrutura do grid você vai baixar lá do site da Oracle também. Ela traz uma estrutura de cluster, se você for usar o Hack Database, ou para uma single instance, ele vai trazer o uso do ASM. A ASM é um sistema de armazenamento da Oracle para arquivos de banco. Então, você vai usá-lo para armazenar os seus datafiles, controlfiles, etc. E ele toma conta da camada de file system e gerenciamento de volume, Além disso, ele traz também a infraestrutura do grid para a single instance. Ele traz uma feature que é chamada de Oracle Restart, que é uma quantidade mínima de processos que vão trabalhar aqui para que sua instância fique sempre no ar. Se você for lá e der um kill no PMON, ele vai restart o PMON. Então, kill no DBWriter, ele vai start o DBWriter. Ele fica fazendo o restart dos processos para manter o seu banco o mais ativo possível. Isso é uma configuração single instance. Agora, quando você tem um hack database, várias instâncias montando o mesmo banco, a infraestrutura do grid vai fazer o gerenciamento na camada de cluster entre essas instâncias. Então tem mais serviços. Tá? Então, você pode monitorar e restartar esses serviços, a instância do banco, o listener, serviços do banco, a instância do SM, disk group do SM, modificação de serviços, o ONS, então o DataGuard, o NS do DataGuard. Esses serviços ficam a nível de SO, ele vai monitorando os daemons e fazendo restart caso algum deles caia. Professor, esse grid ele veio com a versão 10x? Não, ele veio na 11. Essa nomenclatura veio na 11. E o hack, o grid e o hack são coisas separadas, não são uma mesma coisa. O hack, ele começou na máquina ele tem Oracle Cluster e Oracle Cluster. Ele era chamado de Oracle Cluster. Então, no Oracle 9i, você tinha o Oracle Cluster. Na verdade, o cluster nada mais é do que um sistema de gerenciamento de mensagens, de heartbeat, de hora, de horário, troca de mensagens entre os componentes. Então, você tem no mercado vários sistemas de cluster. Então, a Oracle lançou a dela no Oracle 9i. Era muito capenga lá. No 10G, continuou esse Oracle Cluster e foi chamado de Cluster Web. Cluster Web. Eles deram uma melhorada no software e tal, Cluster Web. Aí você baixava do site o Cluster Web, e fazer a instalação dele para depois instalar os binários do banco e instalar o banco. Na versão, aí no 10 surgiu o ASM.
Como é que a gente instalava o ASM no 10? Não tinha um instalador próprio. A gente usava o DBCA, uma marretada que tinha lá, que era, você rodava o DBCA para instalar o ASM. Então você baixava, instalava um binário. Imaginando que você vai instalar um banco, você baixava o binário do banco, ia lá no DBCA e tinha uma opção para você colocar, criar o ASM. Era uma marretada mesmo, não tinha um instalador próprio. Aí no Oracle 11G, eles juntaram o Clusterware com a ASM e criaram a infraestrutura do grid. Então, eles uniram um Clusterware que já estava bom, o produto já estava legal, junto com a ASM, que não tinha um instalador próprio, fundiram os dois e criaram a infraestrutura do grid. Grid Infrastructure. Dá esse cara no pacote, aí você baixa lá no site da Oracle Grid e faz a instalação dele. Então, se for montar um hack database, você tem que baixar o grid, instalar o grid, né, os dois nós, ele faz a instalação simultânea, todos os nós, fez a instalação, aí aqui como você já vai ter a camada de grid rodando, em cima dele você vai instalar um database, vai criar os seus bancos que vão ser administrados pelo grid. Tá? E aí continua da mesma forma, do 12C e aí adiante, até o 19C. Então, a infraestrutura do grid. Tá? Se teve alguma melhora da infraestrutura do 12 para o 18, por exemplo? sempre tem melhoras. Do Oracle 11 para o 12, teve uma grande melhora no Clusterware no que diz respeito na instância do ASM. Por exemplo, quando você tem uma instância do ASM aqui, a ASM1, a ASM2, aqui é a seção do histórico. Aí vamos supor que essa instância aqui morreu, né? Na versão 11C, 11G, o que acontece? Se essa instância morre, esse banco que depende dessa instância do ASM também cai, então o nó todo vai cair. Na versão 12C, ele faz um compartilhamento. Se esse cara cai, o database consegue ler da outra instância. Tá? Isso na versão 2. Justamente aqui Aí teve outras modalidades de redundância, da interconexão, redundância. Lembra quando caiu, foi justamente o ASM, a gente ficou sem acesso aos bancos. No 12 já não acontece isso, ele balanceia. Aí aqui, no caso da single instance, então aqui ó, pegando esse mesmo exemplo, se eu quero construir uma single instance, eu não preciso de cluster, que é uma máquina só. Preciso sincronizar as máquinas, só tem uma. Mas se eu quiser usar o ASM como fonte de armazenamento, ainda assim eu vou ter que baixar a infraestrutura do grid, faço a instalação do grid, mas aí ele vai ter a opção na instalação dizendo que você vai instalar para uma instância standalone, um servidor standalone, que vai ser o hack de uma perna só, né? Um Saci Pererê da vida lá, o cara que só tem uma máquina. Então ele vai entender que ele vai instalar apenas o que ele chama de Oracle Restart. É uma versão resumida do grid. Ao invés de ele botar todos os daemons, sincronização, etc., ele vai botar uma pilha reduzida de processos para garantir o restart da instância se ela cair. Só isso. Esse nome de cluster reduzido é chamado de Oracle Restart. Tá? Então, você vai utilizar o Oracle Restart quando single instance quiser usar o ASM. Então, uma vez que você está usando lá, você pode rodar o comando, por exemplo, srvctl, esse srv de server control. Server control, aí você vai dizer lá, stop database, por exemplo.
ou start database, ou status database, né? -d de database, ou na versão 12 para frente, você vai botar -database e o nome dele, do banco. No caso ele vai chutar, então -o, se ele quiser dar um abort, é -o de option, né? Abort. Ou -o, você pode botar o immediate, transaction e chutar o banco. Então, se a gente trabalha com uma instância só, eu posso rodar esse comando, como posso ir lá SQL Plus e dar um shutdown abort. Mesma coisa. Se eu estou no hack database, eu quero parar todas as instâncias, eu tive que logar nessa máquina e chutar a instância. Outra máquina e chutar a instância, assim por diante. Então, um comando só para tudo. Execute um comando e o cluster vai responder para você. Tá? Então, as ferramentas do DBA, né, então, que vai nos interessar agora nesse momento, é o cliente do RMAN. Então, você vai lá em linha de comando, set hora env, aí coloca lá RMAN e faz a conexão na RMAN. Ou SQL Plus, ou SQL Developer, baixa lá do site, gratuito, instala e usa. Ou o SRV-CTL para fazer o restart, né? Startup, shutdown, configuração de serviços, em vez de cluster ou Oracle Restart. ASM-CMD, command line do SN, para administração do SN. Lá você vai ver o dado, né? Você entra ASM-CMD, dá Enter, lá da LS, vai ver todo o conteúdo dos data files lá. Né? Ou Cloud Control, para usar o RMAN de forma gráfica, o Oracle Security Backup. Tem os wizards para facilitar as tarefas de gerenciamento, como também de backup e recuperação. O outro utilitário que nós vamos trabalhar, que é o OBTool, né? Esse Oracle Security Backup, essa ferramenta do OSB, então, para fazer backup para fibra. Ou também usar o Enterprise Manager Database Express. Ele é configurado em XDB, precisa que o banco esteja ativo, startado, para que a interface esteja disponível. Então, por exemplo, eu quero recuperar o banco, eu posso usar o EM Express? Não, o banco vai estar fora, a ferramenta também vai. Então, você vai ter que usar ou o Cloud Control ou a interface do RMAN de comando, ou SQL Plus, por exemplo. Tá? Morreu. Bom, tarefas do DBA. Na versão 12, então vamos lá. Até a versão 12, com relação à segurança, né, não existia separação de tarefas. Então, o usuário, superusuário SYS, uma vez que eu logo com o SYS, eu estou exercendo o privilégio SysDBA. SysDBA ele tem uma série, uma role com uma série de privilégios. Então, toda vez que eu faço a conexão com o SYS, ou a conexão SysDBA, eu estou logando como o SYS no banco. Então, por exemplo, se eu recebo grant SysDBA do meu usuário, por exemplo, o Rogério, esse usuário vai ter o privilégio, ou a role de privilégio SysDBA. Se eu me conecto no banco, faço connect, meu usuário, / senha, SysDBA, eu preciso do arquivo de senhas para me autenticar lá. No banco eu vou ser usuário SYS. Eu não vou ser Rogério, vou ser SYS. Quando eu faço conexão a SysDBA. Se eu faço e tenho o privilégio SysOpen, que
a tendência dele é ser descontinuado, eu vou estar me logando com o usuário public dentro do banco. Aí na versão 12, só existe isso aqui até a 11, né? 11G. Na versão 12C, eles fizeram a separação de privilégios. Por quê? Imagina que eu vou fazer o backup. Eu chamo lá o RMAN. Eu vou me conectar no RMAN. RMAN target barra, por exemplo. Eu estou conectando com o usuário SYS. Lá no RMAN eu sou o SYS. O que é que o SYS pode fazer dentro do banco? Ele pode fazer backup? Pode. Mas ele pode fazer Tudo. Deletar. Pode. Ele pode verificar o salário dos funcionários, ele pode roubar dados, ele pode fazer o que quiser. Ele pode. Ele é o SYS. Para evitar que todo momento você tenha que usar o SYS para operações de backup, eles criaram uma separação de tarefas com o usuário com privilégio, né? Que é o usuário também chamado SYS Backup. O que é que o SYS Backup vai fazer? Essencialmente operações de backup e recuperação. Tá? Então, uma vez que você conectar no banco SYS Backup, está conectando com o usuário SYS Backup. Você não é mais o SYS, você é o SYS Backup. Então, se você tentar fazer o select nas tabelas, você não vai conseguir. Porque precisa só das operações para backup e recuperação. Separação de tarefa. E aí também criaram o SYS KM para criptografia e segurança, tá? E o SYS DG para o DataGuard, para separar a técnica. A dificuldade é acostumar o DBA a fazer isso, né? Mas tudo com SYS, né? Eu confio em mim, né? Eu sou fodão. Vai. Aí a ideia aqui foi separar, de modo que quando você vai conectar, primeiro, olha a sintaxe, como dá trabalho escrever. Morreu. Ó, o cara coloca aqui, ó, RMAN target. Antes era só assim, RMAN target barra. Aí tem que passar RMAN target, aspas, Dupla, aspas, duplas, simples. depois da simples, barra, SYS Backup, fecha um monte de aba. Aí você fica, cara, começa com a simples ou com a dupla primeiro para fazer, aí tá. RMAN target barra e conecta. Tá? Então a função aqui foi separação de tarefas. Então, a ferramenta tem, o Oracle Database possui privilégios específicos dentro das tarefas que você for fazer. Tá? Beleza? Dúvidas aí? Bora. Vamos lá. Conectando ao RMAN. Então, conectando ao RMAN, ele vai, lógico que o apelo da apostila do curso todo vai ser para usar o SYS Backup, né? Então, mas aí cada um usa o que achar melhor do seu dia a dia. Certo? Então você tem lá, para conectar, ó, set skid sempre, ponto, espaço HM. A tendência é a gente ter servidores cada vez maiores com muitos databases. Então, tenha certeza que você está conectando no banco certo. Tá? Então aí, conectou no banco, RMAN target, abre as aspas, tudo lá, ó, barra SYS Backup. Conectou, aí internamente você é o usuário SYS Backup. Aí você faz operação de backup, vista os backups, deleta os arquivos obsoletos, toda a manutenção em termos de backup e recuperação, você vai fazer. Tá? Então, uma feature importante que aconteceu na versão 12, em termos de backup, foi que dentro do próprio RMAN você consegue executar consultas comuns. Qualquer tipo de select você faz dentro do RMAN. Agora, antes a gente tinha que usar a sintaxe. Quando ia rodar um comando SQL, você tinha que colocar assim, SQL, né, abre aspas, simples, SQL, ponto e vírgula.
para ele entender que era o comando SQL. A partir da versão 12, você pode executar qualquer consulta. Aí é que a coisa ficou mais fácil. Se o cara está logando com o usuário sys, ele pode verificar, acessar qualquer tipo de tabela. Se ele é o sys backup, ele só faz as operações de backup e recuperação. Então, aí você vai trabalhar comandos com select normal. Né? Então, vamos aqui assim, começando nessa parte de backup e recuperação, criar um cenário de teste. Né? Então, vai lá e faz um backup do banco de modo no archive log. Cria um tablespace de teste, usuário na tabela. Simula uma falha e força a recuperação da instância com um shutdown abort. O que vai acontecer nesse cenário? Você vai conseguir recuperar o banco? Precisa recuperar o banco? Como é que isso acontece? Você fez o backup do banco, volta no archive, criou os tablespace, tudo, simula uma falha. Essa falha pode ser a perda do datafile, você vai lá no sistema operacional, remove lá o datafile. Aí, na hora da recuperação da instância, como que você vai fazer? Recuperar os datafiles, é possível recuperar, não é? Então, e aí, o que vocês me dizem? Faça uma análise fria aí. Removeu o carinha, deletou ele. Vamos supor. Aqui, ó. Você tem o banco que está no archive log. No archive log, em caso de falha, você consegue recuperar até o último momento ou não? Não. Beleza. Aí você criou aqui um tablespace de teste. Qualquer, criou o usuário, criou a tabela. Para simular que houve alguma modificação do banco. Aí, você vai e fecha a sessão, vai lá no SO e vai simular a falha. Então você vai lá e dá um RM no datafile, subiu para o datafile. Aí, quando você subiu para o datafile, você força uma recuperação da instância com shutdown abort. Dá um shutdown abort, derruba tudo e manda ele startar. Aí no que ele vai startar, ele vai detectar que está faltando o quê? O datafile que morreu. O tablespace não vai conseguir subir porque o datafile não existe. Aí você vai fazer a recuperação da instância. Então, nesse cenário, você conseguiria recuperar até o último momento, até o último SCN, ou em que momento você vai conseguir recuperar o banco? Até o último backup. Você vai voltar o backup do banco todo. Dois cenários. Você volta o backup do banco inteiro, perdeu as informações dos outros tablespaces e abre o banco para reset log. Segundo cenário, desapega do tablespace. Tipo assim, arranca, né? Aquele filme lá que o cara fica arranca só o braço. Preso lá, né? O cara vai. Arranca o braço. Só um pedaço do braço ali. Cortar lá o tablespace fora, larga ele, põe ele um offline drop lá e sobe o banco sem ele. E depois procura um dump, se tiver um dump, se tiver alguma coisa para restaurar os objetos. Tá? Na verdade você vai pegar o dump antigo e vai restaurar só o objeto dele, que só... Se tiver, né? Não, você tem o backup, se tiver o backup. Nesse caso aí você tem o backup. Então, que situações... Já disse que voltou o backup. Podem resultar... Né? Que problemas podem resultar nessa situação, né? Bom... Perda de dados, perda de mais dados. Que tipo de banco teria uma situação como essa no archive log? Homologação e desenvolvimento. Homologação. E olha lá, tem muitos lugares que a homologação ainda Não, tem lugar que quer fazer backup até do desenvolvimento. Às vezes é mais importante que a produção, né? Nossa, é muito mais. Bom, executando se não tiver a recuperação do desenvolvimento, como é que o desenvolvedor trabalha? É a produção do desenvolvedor, né? É o que eles falam. Se for uma fábrica de software, né? Então, Produção é produção e desenvolvimento. Não pus isso. Olha lá. Se o banco está no archive log,
Você perdeu o data file, essas são as suas tarefas, né? Você vai chutar o banco, se não tiver chutado, restaurar o banco inteiro, todos os data files e control files do backup, abrir o banco com o reset logs e informar os usuários que eles têm que entrar com as informações novamente. Chefe, perdemos um dia de transação. Tá? É o que dá para fazer. Então, quando o database está em modo no archive log, você precisa restaurar todos os datafiles antes de executar uma recuperação do banco, operação de recuperação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se ele está no archive log, você perdeu um datafile, você tem que recuperar o banco inteiro. Voltar tudo. Ou volta o braço. Volta o datafile, some com o table space. Fala, não fui eu. Né? Torce para que. Nesse caso aí, por exemplo, eu teria o backup, eu pegaria, instalaria esse backup em outro local, arrancaria o braço, depois eu ia lá, pegava um pedaço e emendava lá, doutor. Eu perdi o dado daquele datafile lá que não foi um, mas não perdia dos outros. Eu perderia menos dados possível, exatamente. Colaria ele lá mais ou menos, mas era uma meia boca. O cara ia ficar só com o braço de radiola, pô, mas ia. Cara, uma vez aconteceu uma aplicação no cliente, foi muita sorte. Você não perderia dados do banco. O cara tinha, na época, uns 7 anos atrás, o cara tinha uma base de uns 10 teras. Lá tinha as informações de cadastro de carteira de motorista, emissão de carteira de motorista em todos os estados. E aí, ele perdeu um tablespace, um datafile, um tablespace, tinha uma porrada de tablespace, muitos datafiles e tal. Ele perdeu um tablespace lá específico. E estava sem backup. Aí, quando ele foi ver o tablespace, foi um tablespace que era do estado de do estado de Rondônia, no ano de 2002. Tá? Tablespace que era pequenininho, que nesse ano só tinham sido emitidas 2 carteiras de motorista para aquele determinado local lá que ele estava pesquisando. E o Tablespace só tinha essa informação. Então, quando ele perdeu o datafile, ele conseguiu cortar o pedaço do braço, né, tal. Criou um depois novo. Ele achou o backup antigo, sangue, né? Ele achou um backup antigo que tinha essa informação. Muita sorte. Não acontece duas vezes. Talvez ele até gaste uma sorte que ele não precisava ter gasto. Dois dados só, né? Esse tipo de coisa de não archive log aí acontece muito em empresa que não tem licença do Oracle. Os caras montam lá o negócio sem muito conhecimento, deixam o banco em modo no archive log e o pau vai quebrando, vai fazendo, vai guardando, uma hora dá pau. Não guarda o backup, não guarda nada, perde-se tudo. Precisa, né? Passar isso. Não, hoje ele